Tivemos aí a largada, então. Leclerc salta na frente, defende-se bem. Ontem eu tava tendo uma conversa. Lembra que eu falei que eu tinha um aniversário por aí? Depois do vídeo? Eu tava tendo uma conversa, até falando que eu acho que a solução, uma das soluções para a largada, pelo menos ser mais animada em Mônaco, é que para todos os efeitos, vocês já repararam que a Mônaco tem a tal da reta curva, e na direção de vocês aqui, né? A reta curva vai sendo assim, e o líder larga aqui. E por que o líder larga por dentro da tal da reta curva, sendo que a curva primeira é para lá? Porque para todos os efeitos, a Sandevaux é a curva 2. Porque você tem uma primeira quebradinha para a esquerda e depois sobe para a direita, né? Então o líder está do lado de fora desta curva, porque ele vai fazer assim e subir. Então eu pensei, e se alguém sugerisse para a FIA ignorar aquela curva e colocar o líder do lado de cá, para começar a largar pelo lado de fora da curva que é efetivamente curva? Porque aí você em algum momento dará a ele, dará ao segundo lugar a chance de ter que dividir a curva, de conseguir dividir a curva com o primeiro, mais ou menos aqui, ó, como aconteceu com o Sainz para cima do Piastri, logo atrás do Leclerc. Daria um pouco mais de emoção, pelo menos na primeira curva, talvez ajudasse. Na largada só, não vai mudar muito o problema da corrida, né? Mas talvez funcionasse. É uma coisa que me ocorreu ontem. Na verdade, me ocorreu faz dias, mas ontem eu falei pela primeira vez na festa. Estávamos ali 2 petrolheads conversando, né? A largada foi mais ou menos ok, mas tivemos ali uma refrega, um toque entre Piastri e Sainz, o que nos levou já aos grandes lances que acabaram sendo os principais lances da corrida, né? Pela ordem, aqui no canto superior direito da imagem, né? O Sainz com o pneu furado passou reto no cassino. Não adianta ficar me perguntando, você viu o que não falaram, o que viram, o que não viram na transmissão da Band? Não vejo pela transmissão da Band. Não adianta ficar falando, não vou falar mal deles. Não é o trabalho deles, deixa eles fazerem como eles acham que eles devem. São profissionais, habilitados, capazes. Eu conheço alguns, gosto deles e tal, tá? Não vejo pela Band, eu vejo pela F1 TV, pela internet. Sainz passou reto então, vimos aí que ele tinha um furo de pneu. Esse furo já era visível na onboard dele, subindo. Logo que o Piastri se distancia, você vê que o Pirelli do pneu, da borracha, já tá meio que deformando assim. E quando chega lá em cima, a primeira curva que ele apoia para aquele lado, o carro acaba passando reto, né? Mas a corrida acabaria sendo interrompida por um lance que tinha acontecido e a TV não mostrou de primeira lá atrás, né? As duas Haas e Sérgio Pérez. E eu já quero até abrir para vocês aqui, vamos fazer uma enquete? Deixa eu pôr aqui. Enquete. Lance duas Haas mais Pérez. Culpa de quem? Magnussen, Pérez, Magnussen, só que na linha de baixo, Pérez, de novo. Porque a culpa não vai ser do Hülkenberg, né? Então vocês votem aí nessas 4 maravilhosas alternativas que eu dei e eu quero saber no final da live de quem foi a culpa na enquete, tá bom? O pessoal tá achando que a culpa é do Pérez, alguns estão achando que é do Magnussen. Tô até acompanhando aqui em tempo real a votação, beleza? Depois tivemos aí na Portier, depois do túnel, né, na saidinha ali, o lance pula pirata de duas Alpine, Ocon e Gasly, Gasly e Ocon, o Bruno Famin, que é o team principal ele é o CEO, na verdade, da Alpine, dizendo cobras e lagartos do Ocon, dizendo que aquilo é inadmissível, completamente desnecessário. E aí, depois o Ocon veio ao Twitter pedir desculpa, o Gasly dá uma pistola na entrevista pós-corrida. Então nós tivemos 90% da ação, 99% talvez, por cento da ação concentrada na primeira volta. E foi que primeira volta, né? Mas o fato é que depois pouca coisa aconteceu. Demorou um tempão para a relargada, 50 minutos, e aí tivemos a nova partida, dessa vez tudo mais comportado, dessa vez tudo mais tranquilo, sem alguns carros, né? Sem as duas Haas, sem Pérez e sem Ocon, sem 4 carros, 16 largaram. E aí, Leclerc largou e começou este jogo de espera. Afinal de contas, pensem comigo, tinha uma galera de médios, tinha uma galera de duros, tinha uma galera de macios, acho que lá atrás tinha 1 ou 2, e com a bandeira com a bandeira vermelha, todo mundo foi obrigado e autorizado, né, a parar e trocar as peças que tivesse que trocar. O Gasly arrumou o carro, o Sainz arrumou o carro, e os pneus poderiam ser trocados, e muita gente trocou pneus, calçou duros para ir até o final. O que, inclusive, eu achei complicado de entender é que as duas Mercedes e o Verstappen não calçaram médios, talvez imaginando um possível safety car, né? A julgar pela primeira volta, nós teríamos vários, né? Mas o fato é que não aconteceu mais nada em termos de interrupção da corrida. E aí, tinha a galera de duro que queria até o fim, e para isso ia ter que economizar o ritmo. Tinha a galera de médios torcendo para que alguma coisa acontecesse e um safety car mexesse
na ordem dos fatores, né? O fato é que nada aconteceu, e aí o Leclerc começou esse jogo de espera, que me lembrou muito Singapura 2019, lembra? Quando ele também estava liderando a corrida, e aí começou esse jogo de espera segurando o Hamilton, o terceiro era o Vettel, e ele começou a andar tão devagar, que numa pista que dá para ultrapassar, né? O Vettel fez um pit stop, deu undercut no Hamilton e acabou dando undercut no próprio Leclerc, porque a Ferrari acabou subestimando o quão devagar o Leclerc estava andando para economizar pneus. Mônaco tem essa vantagem para a estratégia dele, desvantagem para nós é que é absolutamente inviável ultrapassar hoje em dia, a não ser, vocês podem estar pensando, mas a gente viu ultrapassagem, vimos ultrapassagem, mas para ultrapassar em Mônaco tem que dar 4 segundos mais rápido que o carro da frente, em condições, por exemplo, de pneus bem mais velhos, mais macios versus mais duros, etc. Então isso aconteceu, de fato, mas precisava ter pneus que te levassem a andar 4 segundos por volta mais rápido. Aí tá, que aí o outro fica muito difícil de se defender, fica muito difícil pro outro defender-se, né? Mas o fato é que o Leclerc começou esse jogo de espera, então, e para ele tinha ali a condição de segurar a peteca, né? E foi o que desenrolou-se. Continuando, para vocês até terem uma ideia, o Bottas era o último, parou para voltar em último ainda e trocou pneus. E quando trocou pneus, saiu do trem, saiu da rabeira ali, ficou livre para andar num ritmo normal, começou a andar na casa de 1,16, que é um ritmo lento para considerarmos com a classificação de ontem, que no Q1 todo mundo estava virando 1,12, e no Q3 estavam virando 1,10.9, né? Mais ainda as 10.4, acho que o Leclerc fez, se não me engano. Só que, ainda assim, é um ritmo 4 segundos mais rápido que a ponta. O Leclerc lá na frente virava 1,20. Como eu disse, segurando todo mundo, porque para o Leclerc, qualquer coisa que ele fizesse para abrir, propiciava que pessoas pudessem fazer pit stops de graça, né, os chamados free pit stops, porque se você abrisse mais de 19 segundos, você podia parar e voltar na mesma posição. E ele fez, então, o dele, administrando essa diferença para que nada mais acontecesse. Em dado momento, esse aqui era o quadro. A Mercedes resolveu chamar o Hamilton, que tinha uma diferença grande para o Tsunoda, então parou e voltou na frente. Reagindo a isso e para não tomar um undercut do Hamilton, a Red Bull chamou o Verstappen, e aí, de repente, uma ideia de pressionar o Verstappen acabou colocando o Russell sob pressão. Porque aí o Verstappen voltou 19, 20 segundos atrás do Russell, só que com pneus bem mais novos. E o Russell com pneus médios, que o Verstappen voltou de duros, médios para ainda ir até o fim. Então o que aconteceu? Ela acabou fazendo um gol contra, porque o Hamilton não conseguiu pressionar o Verstappen voltou com pneus mais macios e rapidamente estava atrás do Russell. Então assim, meio que, para que vocês fizeram isso? Para que complicar a própria vida, né? Não vai mudar em nada as posições, eles tinham um quinto e um sétimo, e continuaram tendo um quinto e um sétimo. Só que aí com o Verstappen de pneus novos indo para cima do Russell. Acabou não mudando nada, mas achei um risco meio desnecessário. Além do que, fazer pit stop é sempre um problema. Sempre pode acontecer alguma coisa, ainda mais em Mônaco, né? Mas o fato é que acabou não resolvendo nada. Outro que andou propositalmente devagar para facilitar a vida do companheiro foi o Alonso, segurando a galera por Stroll fazer um pit stop. O Stroll fez um pit stop para ir para cima do Gasly pela P10, pela última posição dos pontos, só que aí acabou acontecendo dele relar nas barreiras, estragar o pneu, ter que parar de novo, e aí a estratégia foi pro vinagre, né? Todo esse esforço acabou sendo em vão e o Stroll acabou, então, prejudicando a própria corrida.